Seja muito bem-vindo ao nosso canal WS Advocacia. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre o benefício de aposentadoria especial e no como a Emenda Constitucional 103 de 2019 transformou esse benefício de aposentadoria especial em um provável benefício de aposentadoria por invalidez ou até mesmo de pensão por morte. Meu nome é Valber do Nascimento Silva, sou advogado e atuo no Distrito Federal e também no Estado do Goiás em processos nas matérias criminal, família de sucessão e no direito previdenciário. Pois bem, como de início sempre gosto de começar fazendo uma pergunta. E a pergunta de hoje é: você sabe o que é esse benefício de aposentadoria especial e quem tem direito a se aposentar por esta regra? Se não, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou estar lhe explicando um pouco mais sobre ele. Pois bem, o que é esse benefício de aposentadoria especial? É um benefício previsto lá no artigo 57 da Lei 8.203 de 91, que garante àqueles trabalhadores que exercem suas atividades expostos a agentes nocivos à sua saúde, que podem ser agentes físicos, químicos e biológicos, a possibilidade de se aposentar decorrido um período menor de efetivo exercício da sua atividade laborativa. Alguns exemplos desses agentes nocivos à saúde, como por exemplo, no caso dos físicos, nós temos aquelas pessoas que exercem as suas atividades expostos a ambientes que possuem ruídos muito altos, como por exemplo em metalúrgica, serralherias ou mesmo expostos a alta pressão atmosférica, como aqueles que exercem suas atividades dentro da terra, mineradores, em grande profundidade, etc. No caso de agentes químicos, podemos falar daqueles que exercem suas atividades exposto a poeira, neblina, vapor, que em suas atividades estão constantemente tendo que mexer com minerais prejudiciais à saúde, como mercúrio, como chumbo e etc. E no caso então de agentes biológicos, podemos falar daqueles trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes insalubres, como por exemplo hospitais, laboratórios de análise clínicas, ou até mesmo aquela pessoa que popularmente é chamado de lixeiro, que exerce a atividade de coleta de lixo e que diariamente tem que estar mexendo, trabalhando com lixo que sim pode vir a ser prejudicial à sua saúde. Além desse, é sempre bom considerar também aqueles trabalhadores que exercem suas atividades em situações que nem sempre são lembradas como especiais, como atividade especial, como por exemplo o motorista de ônibus, o motorista de caminhão que transporta inflamáveis, o frentista que está sempre exposto àquele gás do petróleo, seja do combustível de gasolina, de álcool, entre outros. E ainda outro que pouco é lembrado, que é o vigilante. E aqui é importante chamar a atenção que até um determinado momento considerava-se atividade especial somente aquela do vigilante que trabalhava armado. Contudo, a jurisprudência pátria tem começado a flexibilizar e tem tomado um outro entendimento em relação a esse vigilante, de forma que já há julgados considerando que será atividade especial não só aquela praticada pelo vigilante que trabalha armado, mas também daquele que trabalha sem armamento. Isso porque a periculosidade não está em ele ter ou não a obrigação de estar armado, mas sim de ele estar exposto ao perigo, de em algum momento alguém vir tentar invadir o local que ele está fazendo a guarda, a segurança, e consequentemente ele vai estar correndo um grande risco de vida. Tá certo? Então esses são só alguns exemplos, não há uma lista taxativa. Na verdade, o que os tribunais, o que o judiciário considera como atividade especial é aquela atividade que traz um risco, um perigo à saúde do segurado, ou seja, à saúde do trabalhador, desde que ele exerça essa atividade de forma habitual e permanente. Então vamos lá. Por que eu disse lá no início que para mim a emenda constitucional transformou esse benefício de aposentadoria especial em um provável benefício de aposentadoria por invalidez ou mesmo pensão por morte? É justamente porque antes da emenda constitucional existia-se apenas um requisito para que o segurado pudesse solicitar a sua aposentadoria especial, que era que ele preenchesse o período mínimo necessário de atividade especial e que, consequentemente, que ele efetivamente
realizasse a quantidade de contribuições que comprovasse esse período mínimo. E aí essas atividades especial, elas são definidas em 3 classes. Uma classe que exige como período para preenchimento desse requisito um período, uma quantidade de contribuições de 15 anos. A segunda faixa, que seria a necessidade do trabalhador exercer essa atividade no período de 20 anos. E a terceira faixa, que é que quase a grande maioria das profissões entram nessa, se encaixam nessa, que seria que ele exercesse essa atividade por um período de 25 anos. E o que era muito bom é que nessa categoria, ou melhor, nessa lei antes da emenda constitucional 103, o valor do benefício que seria recebido pelo segurado seria 100% da média dos salários de contribuição. Então, assim, apesar de exercer aquela atividade muito prejudicial à sua saúde, de certa forma havia uma recompensa ao segurado. E assim, no momento posterior à sua aposentadoria, ele ainda tinha a possibilidade de conviver normalmente no meio da sociedade e de gozar da sua aposentadoria com, digamos assim, um mínimo de saúde. Mas o que ocorreu? Com o advento da Emenda Constitucional 103 de 2019, foi implementado, mais 2 requisitos para que seja concedido esse benefício. E um desses requisitos é que seja alcançada uma idade mínima. E o problema é justamente esse, porque essa idade mínima vai ser de 55, 58 e 60 anos, respectivamente para aquela atividade de 15 anos de efetivo recolhimento, aquela atividade de 20 e de 25. Significa dizer que o segurado especial ele vai ter que trabalhar por muito mais tempo do que ele vinha trabalhando antes. E ainda que ele se encaixe nas regras de transição, que eu vou falar já já, ainda assim ele vai ter que trabalhar por um período muito maior. E como eu acabei de falar, considerando que são atividades extremamente prejudiciais à saúde do segurado, ele corre um grave risco de se tornar inválido. E a partir do momento que ele se tornar inválido, ele não vai alcançar o período necessário para a aposentadoria especial e vai ter que solicitar uma aposentadoria por invalidez. Outra situação é que, em decorrência desse período absurdo que ele vai ter que trabalhar, corre sim o risco desse segurado vir a falecer. E então essa aposentadoria especial, que ele também não vai alcançar, vai ter que ser antecipada e transformada em uma pensão por morte, se ele tiver dependentes. Fato é que, sem dúvida, a reforma previdenciária, nesse caso específico da aposentadoria especial, trouxe um prejuízo absurdo ao segurado. Absurdo porque, ainda que ele não venha a falecer, mas ainda que ele venha a se aposentar por invalidez em um período menor, ele não mais poderá gozar dessa aposentadoria em plenas condições de vida. Porque cruel é aposentar-se contanto está inválido, sem qualquer possibilidade de gozar dessa aposentadoria. Assim, superado este momento em que eu estava falando de como era a aposentadoria por invalidez antes da emenda constitucional, passarei a falar então do momento posterior à emenda constitucional. E neste momento ainda não falarei da regra de transição, mas daqueles segurados que se filiaram à Previdência, ao INSS, em um momento já posterior à emenda constitucional. Para esses segurados, para que eles possam solicitar o benefício de aposentadoria especial, será necessário preencher alguns requisitos. Dentre eles, mantém-se aquele requisito de tempo, período de efetiva atividade especial, que vai ser de 15 anos, que vai permanecer em 20 anos e 25 anos para cada tipo de atividade. Contudo, também vai se exigir um outro requisito, que vai ser o da idade mínima. E esse requisito de idade mínima será de 55 anos, 58 anos e 60 anos. Então, como eu já falei, o segurado vai ter que trabalhar um período muito maior, em média aí de 20 anos, 25 anos, 30, 37 anos a mais, exposto àquele agente tão nocivo à sua saúde, para só então, se ele ainda tiver condições, se ele ainda tiver condições, porque como eu disse, já pode sim ter falecido ou estar inválido, mas só então, decorrido esse imenso período, é que ele vai poder solicitar a aposentadoria especial. E assim, de uma forma bem simplória, e esse é o meu entendimento particular, parece-me até que é um atentado à vida das pessoas que se encontram nessa situação. Porque é pouco plausível que
que uma pessoa consiga trabalhar por tanto tempo exposto a agentes tão nocivos à sua saúde e que ao findar desse período eles de fato ainda estejam vivos e em plena condições de saúde, em pleno gozo de sua saúde. Mas infelizmente foi essa uma das modificações que a reforma da Previdência trouxe para esse tipo de segurado. E outra, além de trabalhar um período muito maior, essa emenda constitucional ainda determinou uma modificação no valor que será recebido pelo segurado. Porque antes, como eu já havia falado, seria 100% da média aritmética dos salários de contribuição. E esse 100%, inclusive, seria contado somente considerando as 80% maiores contribuições do segurado. Agora, com o novo cálculo, será totalmente diferente, porque não mais se considerar somente as 80% maiores, mas será considerado 100% das contribuições do segurado. Isso quer dizer que aquelas 20% menores, e que em regra costumam fazer com que o benefício caia, vão também ser adicionadas no cálculo do valor que será entregue. Assim, só de acrescentar esses 20% menores, o valor do benefício que será recebido pelo segurado já será bem menor. Mas não bastando isso, a lei ainda passou a determinar que após feito a soma desses 100% salários de contribuição e feita uma média aritmética, deve pegar essa média aritmética e não mais aplicar 100%, mas sim 60%. Isso significa dizer, de uma forma bem simples, fazendo um cálculo bem simples aqui para a gente poder elucidar melhor essa situação, que na regra antiga, se o segurado tinha a média aritmética dos seus salários de contribuição num valor de R$2.000, ele iria receber, como valor de aposentadoria especial, R$2.000. Agora não. Após a emenda constitucional, se a média aritmética dos 100% de salário de contribuição for de R$2.000, o valor que esse segurado irá receber será apenas 60% desse total, ou seja, R$1.200. Só aí o segurado já perdeu um valor de R$800. Para tentar compensar, segundo eles, lá o legislador, para tentar compensar essa perca, eles trouxeram a possibilidade de o segurado receber 2% a mais a cada ano que ele efetivamente trabalhar a mais. Isso a cada ano superior a 15 anos de efetiva atividade para a mulher e 15 anos de efetiva atividade especial e 20 anos, aliás, de efetiva atividade especial para os homens. Ou seja, no 16º ano de atividade especial para a mulher, ao invés dela ter direito a se aposentar com 60%, ela vai ter direito a 62%. No 17º ano, ao invés de 60%, 64%. No 18º, ao invés de 60%, 66%. Para o homem, a partir do 21º ano, ao invés de 60%, 62%. 22º, 64%. 23º ano, 66%. E assim sucessivamente até poder chegar ao patamar de 100 anos, ou de 100%. Mas sabe o que de uma forma simples isso significa dizer? Significa dizer que agora, para que o segurado tenha direito a se aposentar com os 100% que lhe seria devido, ele vai precisar trabalhar 40 anos mais. Resumindo, como eu acabei de falar, muito provavelmente esse segurado já vai ter falecido. Infelizmente, essa é a verdade, porque os agentes, de fato, são muito prejudiciais à saúde. E infelizmente ele não vai nem aposentar por aposentadoria especial, ou vai se aposentar por invalidez, ou infelizmente os seus beneficiários irão receber uma pensão por morte. Contudo, como há pouco eu havia falado, eles também criaram uma chamada regra de transição por pontos, que, como eu acabei de falar, continua sendo muito prejudicial ao segurado, mas diminui um pouco se você for considerar a forma que eles determinaram o preenchimento dos requisitos para aqueles que se filiaram após a emenda constitucional 103 de 2019. Então, aqueles que já eram filiados antes da reforma da Previdência, mas que infelizmente ainda não haviam alcançado os requisitos necessários para se aposentar, poderão utilizar-se dessa regra de transição por pontos. E essa regra de transição por pontos, ela vai exigir o quê? Ela vai exigir do segurado que eles, somando a sua idade mais o tempo de efetiva contribuição, ou seja, de efetiva atividade, eles precisam alcançar uma determinada pontuação. E essa pontuação será 66 pontos para aqueles segurados que exercem atividade especial e que precisam preencher aquele requisito de 15 anos, 76 pontos
para aqueles que exercem sua atividade naquele requisito de 20 anos de atividade especial e 76 pontos para aqueles segurados que exercem sua atividade naquela regra de 25 anos de efetiva atividade especial. Perdão, 76 não, 86 pontos. Assim, se formos fazer uma conta bem simples para ter uma noção do mínimo da idade que o segurado já vai ter alcançado no momento em que ele puder de fato solicitar a sua aposentadoria especial, para aqueles que exercerem sua atividade naquela regra de 15 anos de efetiva atividade, eles precisarão trabalhar, ou melhor, eles já estarão com pelo menos 51 anos de idade. Aqueles que exercerem aquela atividade de 20 anos de atividade especial já estarão com pelo menos 56 anos de idade. E aqueles outros que precisam trabalhar 25 anos de efetiva atividade especial já estarão com no mínimo 61 anos de idade. Como eu acabei de falar, se nós formos olhar os demais trabalhadores comuns que vão precisar trabalhar aí pelo menos até os 65 anos de idade, parece pouco. Mas quando você considera que esses segurados especiais vão estar trabalhando esse período todo exposto a um alto grau de periculosidade, né? Exposto a agentes altamente nocivos à sua saúde, infelizmente, nós estamos praticamente imputando a esses segurados uma sentença de invalidez ou de morte. Ainda, se tratando dessa regra de transição, também é interessante observar que o legislador deu uma possibilidade de o segurado afastar aquelas 20% contribuições menores. Contudo, infelizmente, ele fez aquele joguinho de toma lá e dá cá, porque ele até permitiu que se afaste as 20% contribuições menores, o que vai fazer com que o benefício do segurado aumente um pouquinho. Contudo, em troca, ele quer que o segurado trabalhe mais tempo ainda, porque pode sim ser afastado essas 20% contribuições menores, contudo, também vai ser afastado cada mês dessa contribuição. Então, aquela primeira contribuição menor, se foi considerado lá competência de janeiro de 2012, não vai mais contar como tempo de contribuição. Então, se o segurado foi pedir a sua aposentadoria com exatos 15 anos de atividade especial, ele não mais vai ter 15 anos de atividade especial, vai ter somente 14 anos e 11 meses, e não estará preenchido o requisito de período de atividade especial. Logo, ele vai ter que trabalhar um período a mais, ou melhor, um mês a mais. Se for 20% de 100, nós estamos falando aí de 20 contribuições, isso significa dizer que ele vai ter que trabalhar 20 meses a mais. Então, na verdade, pelo menos ao meu modo de ver, é uma injustiça absurda e, na verdade, nem vale a pena o segurado tentar considerar essa ideia de não, vou afastar as 20% menores e vou trabalhar um pouco mais. Porque ele vai estar cada dia mais prejudicando a sua saúde. E como é rotineiro a gente ouvir aquelas frases feitas, saúde é algo que deve estar sempre em primeiro lugar. Porque, em se tratando de aposentadoria, de nada vai adiantar o segurado aposentar-se com um benefício gordo e não ter a possibilidade de gozar desse benefício. Então, pessoal, é isso. Já falei e vou repetir novamente. Para mim foi uma injustiça muito grande o que o legislador fez com o segurado especial. É triste, é vergonhoso, na verdade. Mas, infelizmente, já foi aprovado. E essas serão as regras que serão aplicadas daqui para frente. Contudo, ainda quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. No direito previdenciário, há um princípio chamado, um direito denominado direito ao melhor benefício. Significa dizer que, se o segurado já tinha preenchido esse requisito para se aposentar antes, e seja ele pela aposentadoria especial ou mesmo pelas aposentadorias comuns, ainda que a lei tenha mudado, ele pode sim voltar lá atrás e solicitar que se aposente pela regra anterior. E para isso, contudo, não é muito fácil de ser verificado. Então, dificilmente uma pessoa comum vai conseguir perceber esta possibilidade e muito dificilmente o INSS vai de cara já falar para o segurado que eles têm esse direito, apesar de ser uma obrigação do INSS. Muitas das vezes, eles apenas verificam se você tem direito ao benefício que você solicitou e pronto. Não falando ao segurado que há para ele uma possibilidade melhor. Então, procure um advogado de sua confiança
e peça a ele para que ele faça essa análise. Se você já pode ou não, ou melhor, se você já tinha ou não a possibilidade de se aposentar numa outra modalidade de aposentadoria. Porque se assim for, vai ser muito melhor para você, independente do tipo de aposentadoria que seja, se aposentar na regra anterior do que a regra que hoje está vigente. Então faça isso. Procure um advogado de sua confiança para que ele possa estar lhe orientando. E só para ratificar a possibilidade deste reconhecimento ao melhor benefício, ele está explícito lá no artigo 685 da Instrução Normativa 77 de 2015 do próprio INSS, bem como já foi motivo de julgamento e já é uma tese firmada e amplamente reconhecida por todos os tribunais e pela jurisprudência pátria, em razão do julgamento do recurso extraordinário 630.501 do Rio Grande do Sul. Então não perca essa chance, procure um advogado para que ele possa estar lhe orientando. Ah, mais uma coisa, ainda, por que eu falo que é interessante você procurar um advogado? Porque há a possibilidade de ser feita a conversão desse período de atividade especial em atividade comum, certo? E nessa conversão, o ano de atividade especial não é considerado da mesma forma que o ano de atividade comum, pois esse período de atividade especial, a ele será aplicado um valor, um índice, que pode ser de 1,2 ou 1,4, isso para mulher e homem respectivamente. Isso vai fazer com que o seu período de atividade ou que o seu conjunto de tempo de contribuição seja maior, possibilitando sim a você essa situação de poder se aposentar numa aposentadoria diferente da aposentadoria especial. Então é isso, não perca essa chance. Procure, lute pelos seus direitos. E como sempre eu digo, aposentadoria é um direito seu, você contribuiu para isso. Então, se preciso, lute por ele. Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. E então, eu peço a vocês que, se você gostou do vídeo, dá um joinha, tá? Dá uma curtida, compartilha e se inscreve no nosso canal. Porque assim você me ajuda a fazer com que o nosso canal cresça e também com que o próprio YouTube entenda que esse vídeo tem alguma relevância para a sociedade e assim permita com que muitas outras pessoas que podem ter esse direito e nem sabem, venham a tomar o conhecimento dele, tá certo? Então é isso, pessoal. Aqui eu me despeço, como sempre pedindo a Deus que nos proteja e que nos abençoe a cada dia mais. E fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.